Hoje a Jornada Segura tem o prazer de trazer aqui meu amigo Dimas, meu amigo Leandro da LR, para a gente falar de uma grande paixão nacional, que é o rodeio. Trazer duas pessoas que vivem o rodeio por dentro, para a gente falar aqui sobre o estilo cutiano, falar aqui sobre essa tradição centenária que está presente no Brasil. E o Dimas, esse jovem locutor que está explodindo aí no Brasil, com a sua emoção, com a sua técnica, transformando montarias num grande espetáculo, embalando emoções e corações. Dimas, seja bem-vindo, é um grande prazer estar aqui para, nesse dia tão gostoso, falar sobre o rodeio, essa paixão nacional. Muito obrigado, Adalberto, pelo convite, muito obrigado a toda a sua equipe por esse momento tão gostoso para a gente poder realmente enaltecer o rodeio e mostrar para aqueles que ainda não conhecem e, sobretudo, para quem é fã do rodeio, um pouco mais do nosso esporte, um pouco mais da nossa cultura caipira, um pouco mais do nosso jeito, né? Que o rodeio conquista tantas pessoas cada vez mais. E tem muita gente que acha que o rodeio é antigo, o rodeio tem se renovado, o rodeio tem conquistado. O que a gente tinha muita preocupação era se o rodeio iria conquistar os jovens. Ele foi reconquistado e conquistado ao mesmo tempo. A gente vai falar de todo esse movimento. Ana Castela Show, que a gente costuma dizer, e que está aí na boca da galera, sobretudo no sertanejo, e resbala no rodeio, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigado por esse espaço para falar desse esporte e dessa cultura caipira. E aqui, meu amigo Leandrão, o Leandro Pagnani, que é proprietário de uma das tropas mais renomadas do Brasil, que é uma referência no estilo cutiano no Brasil, que produziu animais e tem animais que está fazendo sucesso, campeão, nós vamos falar sobre eles já. Leandrão, é um prazer receber você aqui na Jornada Segura para a gente estar falando desse esporte que está na raiz do povo brasileiro, né? Que é o rodeio. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, meu companheiro Dimas, aí de longa jornada aí. É um prazer estar aqui nesse podcast. E estamos aí para falar do rodeio em cavalos, né? Que é a paixão nacional. Começou tudo por ele, né? Começou tudo por ele. Tradição brasileira, bem ressaltado. E estamos à disposição aí para as perguntas. Dimas, quando a gente fala de rodeio, e como o Leandrão bem falou, a gente tem que voltar à tradição, né? Quando você lembra lá, o rodeio, não tem como falar de rodeio sem falar de Barretos. Barretos, a casa do rodeio, 1950, começa lá os cutianos, é uma tradição que vem de longe. E você falou que essa tradição, ela vem se renovando através de nomes que vem aí, né? E aí eu vou fazer uma provocação a vocês, no sentido de ídolos, né? Rodeio, todo esporte precisa de ídolo. Todo esporte. Hoje, quem são os ídolos do rodeio cutiano? O rodeio cutiano, ele tem muitos ídolos. O grande X da questão, e o Leandrão sabe disso, a nossa dificuldade é colocar esses ídolos para que todo mundo os conheça. É a famosa mídia. Então, o rodeio cutiano em si, ele é formado, está tendo uma renovação agora, mas ele é formado pelo pessoal do antigo formato, de tradição antiga do rodeio. Então, essa turma ainda não habituou muito com essa história de mídia, mas que o rodeio cutiano tem muitos ídolos, ele tem diversos ídolos. Se eu for citar nomes aqui, às vezes a gente pode acabar esquecendo de alguém, mas ele tem diversos ídolos. E quem é do rodeio sabe. O grande X da questão é essa divulgação, embora ela seja muito grande para nós do rodeio. Mas ela ainda não atinge as pessoas que são de fora para conhecer desses ídolos. Tem peões que têm milhões ganhados em cima de lombo de cavalo, em cima de lombo de touro, enfim, nós estamos falando de cavalo hoje aqui, mas milhões, caminhonetes, carros, motos, e são
grandes ídolos. Porém, ainda falta a mídia além do que dentro do rodeio já existe, né? E não são os profissionais do rodeio que faz a mídia que está com essa dificuldade. Não, eles atingem dentro do rodeio, mas a gente precisa de uma mídia fora do rodeio. Hoje a TV está mostrando um pouco mais, a gente vai falar disso, como você disse, mas essa é a falta. Ídolos tem muitos. A gente só precisa mostrá-los, né, Leandrão? Olha, o Leandro ele tem uma carreira, e aí eu vou perguntar para ele, que eu vou voltar nessa questão de ídolos, porque ele conviveu com muitos ídolos e foi ídolo também, né? Foi ídolo do esporte. Jogou no Cruzeiro, jogou no São Paulo, no Corinthians. E, Leandro, como é que é essa emoção de você viver aquele público lá do futebol? Como que você veio parar no rodeio? Como é que foi essa transição? Roberto, como eu digo em todas as reportagens que eu faço e os podcasts, eu, graças a Deus, sou um privilegiado, né? Porque eu saí de uma paixão nacional e caí na outra, né? A verdade é que nasci em Piacatu, São Paulo. Meu pai é farmacêutico, veterinário, e eu fui criado no meio praticamente no sítio, né? Então era sítio, escola e futebol. Isso. Então eu comecei no infantil do Bandeirante de Birigui, me profissionalizei no Araçatuba, no AIA, que é a cidade vizinha, né? E do AIA eu fui, com 18 anos, eu fui revelação do Campeonato Paulista de 1996. Que posição você jogava? Zagueiro. Zagueirão, aí era forte, hein? Olha o tamanho do homem. É uma muralha. Uma muralha. Conhecido muralha. E nesse campeonato aí, vários times estavam querendo me contratar, né? Como Corinthians, São Paulo, Fluminense do Rio. Até proposta para Portugal eu tive. Mas na época, o craque Neto estava no AIA. O craque Neto da Band, grande amigo meu. Ele tinha um acerto para acertar com o AIA, né? Na época. Então, acabou o campeonato, o Neto me levou para o Corinthians. O Neto que te levou? O Neto que me levou para o Corinthians. Só. E eu fui, com 18 anos, fui direto profissional do Corinthians. Aí cheguei lá no Corinthians em 96. Eu estava indo muito bem nos treinamentos. Inclusive, o time de baixo, hoje a maioria das pessoas conhece, que é o Edu, que foi do Arsenal, o Deco, que hoje é diretor do Barcelona. Você jogou com todos eles? Joguei com eles, o time de baixo do Corinthians. O Deco era a seleção da Portuguesa. O Deco, isso, seleção Portugal, e hoje é um dos diretores do Barcelona. Até amigo sócio do Luizão, né? Nosso amigo aqui da Rubiné. Então eu fiquei 6 meses no Corinthians. E a briga do Neto com o pessoal do AIA, que era o Araçatuba na época, é de valores. E aí um empresário que estava mexendo com o São Paulo Futebol Clube, na época o Dario Pereira era treinador das categorias de base, e eu tinha idade para... Zagueirão. Isso. Ali conhecia do Uruguai, da seleção do Uruguai, grande treinador, é amigo meu até hoje, me deu muitos conselhos, me elogiava muito. E na briga do Araçatuba com o Neto, meu pai, o empresário, entrou na justiça e conseguiu pegar meu passe. Então, do Parque São Jorge, eu peguei a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, fui direto para Morumbi. Cheguei no Morumbi, até o Dario falou assim, na época era o presidente Fernando Casal Del Rey, Dario Pereira falou assim, esse é o nosso futuro Antônio Carlos. Nossa, zagueiraço da seleção. Isso, do São Paulo, do Palmeiras, da seleção. E eu já assinei direto uma mesa igual essa aqui, um pouco maior. Já cheguei no São Paulo, já assinei contrato de 4 anos já. Mas eu não fui pro profissional de São Paulo, porque na época o zagueiro lá era Márcio Santos, tetracampeão, Bordão na seleção, Rogério Pinheiro, Álvaro, que estava na seleção sub-20. Então eu fui para o sub-20, né? Que fala sub-20 hoje, naquela época era júniores. Então eu fiquei lá no São Paulo durante 4 anos depois. Só no outro ano que a gente foi campeão da Taça Belo Horizonte, que aí nós subimos para o profissional. Eu, Edu, Fábio Aurélio, Fábio Simplício, grandes estrelas aí do futebol. O homem é fera, moço. O homem é bom. E como que foi essa transição que
você falou assim, opa, futebol, o que aconteceu para você ter ido pro rodeio? Eu sempre gostei, né, Adalberto? Isso aí tá no sangue desde quando eu nasci, né? Mas eu tinha muita amizade e ele gostava muito do futebol, que Deus o tenha, nosso amigo finado Virgílio Gonçalves. Virgílio Gonçalves. Ele é um dos ídolos, né, Dimas? Falando em ídolos, tá um aí, né? E o Gila gostava muito de futebol e eu gostava muito do rodeio demais, principalmente de cavalo, né? E quando tinha rodeio lá perto, de São Paulo, ou também quando eu jogava no Mogi Mirim ou no União Barbarense, igual Americana, Jagariúna, Cajamar, mesmo Rio Preto, eu já ia nesses rodeios tudo, até o pessoal do futebol brincava. Vixe, tem rodeio americano, hein? Leandrão vai tomar amarelo, vai meter uma contusão aí, vai sentir para não jogar. Tem essas brincadeiras até hoje. Mas que legal. Mas aí, no fim da minha carreira, né? Parei de jogar em 2007. Eu já estava começando a comprar uns cavalos de rodeio com o finado Virgílio. Junto com o Juliano Verde. O teu berço é um berço esplêndido, vamos dizer, começar com o Virgílio. Ele sabia demais de animal, né? De cavalo e juntamente com também, Deus o tenha, faleceu fim do ano passado, finado Juliano Verde, que foi o dono da Malícia, que depois que o Gila faleceu, eu comecei a trabalhar com o Juliano Verde durante 3 anos, e depois o Juliano foi para a Flórida cuidar das coisas do pai dele lá do grupo Rodobens, e ele me ofereceu a tropa, me ajudou muito, me deu 1 ano de prazo para mim pagar a tropa, trabalhar com a tropa dele, sou grato a ele até hoje por estar no rodeio. Então eu já entrei com o nome no rodeio, porque na época... Já veio bem apadrinhado, né? Já veio bem apadrinhado. Porque não é fácil entrar no rodeio. Ele já pegou uma tropa que pulava muito e tinha muito nome, que era o Juliano. Uma tropa renomada, né? Porque lá tinha Malícia, Mustafa, Budabar, Gaúcha, Bugra. Então, meu Deus do céu, não tem nem o que falar, né? É uma seleção brasileira. Só animais que pulavam nas grandes festas do Brasil. Então, graças a Deus, eu já entrei com nome e já trabalhando no rodeio, que hoje é muito difícil você entrar entre as 5 melhores tropas do Brasil e já trabalhando. Então, eu só tenho que agradecer essas pessoas aí que me ajudaram muito no começo, porque não é fácil não hoje entrar trabalhando e na mídia, né? Essa pergunta aí, que você já me respondeu, é que eu vou fazer pro Dimas. Por quê? O Dimas eu também tenho uma curiosidade, porque o Dimas, ele começou na origem no rádio, né, Dimas? Não, na verdade eu comecei no rodeio, né? No rodeio? Essa história é longa. Então agora... eu comecei no rodeio, na verdade, eu narro rodeio desde os 12 anos de idade. A minha história no rodeio começou assim, eu queria ser salva-vidas de rodeio. E aí, um dia, a minha mãe falou assim pra mim, ô meu filho, larga a mão desse trem, salva a vida de rodeio, por que você não é locutor de rodeio? Fica bonitinho lá, sem sujar, né? Um jeitão da minha mãe. E aí eu pus aquilo na cabeça, eu menino de tudo, pus aquilo na cabeça. Eu era vizinho de um cara chamado Piracicabano, que é locutor de rodeio. Eu era vizinho dele. Lá na rua, Santa Fé. Outro ídolo, fala de ídolo. Então eu era vizinho dele. E eu brincava com os filhos dele. E aí eu via ele gravando comerciais de rodeio no fundo da casa dele. Só que eu via aquilo e não me atentava. E quando minha mãe falou, despertou na minha cabeça. Que legal, eu entendi. Então, esse cara foi uma grande referência no início de quando eu fiz essa transição de pensamento de moleque, né? Então, eu narrava rodeio. Porém, eu dei muitas pausas durante o tempo. Então, ali, com 15 anos até os 18 anos de idade, eu procurei rodeios ali na minha região. Muito jovem ainda. Então, com 18 anos eu entrei à faculdade, parei, terminei a faculdade, fiz faculdade de contabilidade, comecei veterinária, zootecnia e formei contador só. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? E no decorrer desse período foi várias pausas. Depois da pandemia é que eu falei para mim mesmo, falei, não, eu quero mexer com esse negócio, ver aonde que vai dar, né? E aí que eu foquei a minha cabeça mesmo no rodeio, porque querer ser locutor, querer ser tropeiro, parece que as pessoas só enxergam um lado, né? O lado
da arena, do holofote, de luzes, enfim. E não é isso. Você tem que acrescentar para o esporte. Você tem que fazer algo pelo esporte. E a partir do momento que eu comecei a ver isso, muita gente tinha ainda o misticismo, né, compadre? De locutor de rodeio, que é o artista. Nós estamos ali para narrar o que acontece. Nada mais que um narrador de futebol. E narrar momentos, destacar momentos. E a partir do momento que eu entendi isso, realmente eu comecei a me tornar locutor de rodeio. Até então eu só era um apaixonado. Mas tudo começou com o rodeio. Agora, o rádio chegou na história quando eu cheguei em Santa Fé. Então, porque eu sei daí do veião, dos personagens que você criou. O rádio começou quando eu cheguei em Santa Fé. Eu já gostava de rádio, mas nunca tinha tido uma experiência de viver do rádio. Então eu ficava pulando entre rodeio, faculdade, o meu pai tinha um escritório de contabilidade e ficava voando aí nessas árvores. Então, quando eu cheguei em Santa Fé, eu me lembro até hoje, a minha ideia era fazer rodeio no rádio. Não, eu quero ser locutor de rodeio e vou fazer rodeio no rádio. Então, não tinha uma história muito legal com esse negócio de fazer rodeio no rádio, na época aqui. E aí eu visitei as emissoras e tal, e na Rádio Santa Fé, que é onde eu estou trabalhando recentemente, eu me lembro que o Leandro, que é o diretor e proprietário, falou assim para mim: "Ô menino, não tem vaga aqui não, mas tem um programa de humor que é sexta-feira, chama Algazarra. Só que a gente está procurando novas vozes, novas imitações. Você faz imitação?" Falei, cara, eu faço. Mentira. Você tá brincando? Nunca tinha feito. Olha aí, Leandrão. Não, eu nunca tinha feito na minha vida. Eu morei em Goiânia com um cara próximo, ele chama Lucas Rocha. Ele trabalhava numa rádio do Cajuru. E o Lucas conhecia um cara que é do Piqui de Goiás, de Goiânia, que é o Delesmano. E o Delesmano fazia uma senhora, uma velha, e o Lucas fazia um velho. E eu liguei para ele e falei, cara, você tem que me ajudar. Você tem que achar como é que eu faço para imitar umas vozes aqui. Porque eu vou fazer um programa de rádio. E ele começou, tal. Ele falou, cara, faz uma mulher e faz um velho. A Meg. E faz os dois brigando, né? Até então era uma mulher, né? Só que aí a minha voz era muito grossa, era uma mulher. Não dava para fazer uma mulher. E aí eu tinha que fazer essas vozes para garantir a vaga ali. Entendi. E aí quando eu fui fazer essas vozes, o negócio já estourou, assim. Ninguém sabia quem era Dimas Thiago, né? Ninguém sabia. Só sabia que era o Veião e a Meg no rádio. E aí começou o negócio, começou a andar. Passou um tempo, eu já não conseguia mais fazer. Sua voz. A voz vai amadurecendo. O Dimas tá falando, mas ele é muito jovem, por isso que ele estava em transformação, Leandrão. Tá, ainda bem que era só de voz. E aí, cara, eu acabei parando de fazer e me dedicando mais ao rodeio, né? Acabei deixando o rádio e me dedicando mais ao rodeio. Hoje eu tô no rádio só no final de semana. Mas gosto muito, sou apaixonado pela companhia que o rádio faz. Eu sou um gigante defensor do rádio. Mas primeiro foi rodeio, depois foi rádio. Então, mas pra gente voltar aqui e falar lá da tradição... Se fizesse aqui os personagens, ia dar muito ibope, não dou mais conta. Eu sou da época já que você... eu sou da época de ouvir aquele boa noite. Pra quem conhece, olha, gente, olha que eu me atrevi a fazer aqui. Zé do Prato. Zé do Prato era uma atração à parte. E eu via que ali ele tinha um gerenciamento todo, tô falando isso, do rodeio. Os peões respeitavam ele muito, né? Hoje não tinha aquela profissionalização que tem hoje, e isso que eu quero falar da modernização do rodeio, porque a gente passou de uma época que podia se falar tudo, quando o Zé do Prato podia falar, tinha as questões dos versos, tinha aquelas coisas todas, que tudo que são questões de época, né? Depois veio o Asa Branca, né? Que o Asa Branca trouxe o show pro rodeio, né? E depois Cuiabano, depois Piracicabano, depois grandes baluartes aí que vieram para a locução.
E eu vejo que a locução hoje, ela é profissionalizada, né, Leandro? Porque você tem TV, tem comercial, hoje ela ficou... Regras, né? Como eu falei, e como você bem falou, você tem que fazer uma narração técnica, mas com emoção. É difícil isso? Hoje em dia eu falo que não é difícil, mas necessita estudo, necessita dedicação. Não é mais aquele negócio de ai, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora Aparecida, e vai parar. Hoje é diferente. Hoje o mercado, ele quer ouvir coisas que estão realmente acontecendo. E é o que mais a gente tem se atentado, principalmente porque o rodeio está em transmissão, né, simultânea. É muito diferente o ao vivo com uma transmissão. Mas a maioria dos rodeios ele não tem o apresentador da transmissão. O próprio locutor de arena, cena ao vivo, é o apresentador e o cara que está narrando para a TV também. Então você tem que se habituar, tem que se flexibilizar, tem que trazer essa narração mais técnica para que você conquiste mais pessoas. Porque hoje em dia, imagina um narrador de futebol, né, falando só, ai, meu Deus do céu, você não está entendendo nada. Você quer saber se ele tocou para a direita, para a esquerda, lá na frente, recebeu. Então, você quer entender o que está acontecendo ali. Então, o rodeio, demorou, né, até todo mundo entender tudo isso. Mas eu acho que está numa crescente muito grande para conquistar novas pessoas que às vezes não entendiam do rodeio, né? Hoje ele tem muito mais regras, claro, mas precisa passar essas regras de forma fácil, de forma que você fique apaixonado em voltar para casa falando, nossa, que legal, eu não sabia, agora eu sei. E eu sonho um dia ainda que a dona de casa está lá fazendo um arroz e conversando com a amiga dela falando de rodeio. Daí, eu vou dar umas sugestões para isso, viu? Eu que não sou do rodeio. Olha, você veio pro rodeio com o Juliano Verde, com o Vilmar Felipe, com aquela galera toda, Piracicabano. Qual foi o primeiro evento? Você lembra o primeiro evento? E qual foi a emoção de você ver o seu animal pulando ali? Você sentiu mais emoção quando você jogava com o campo lotado ou é aquela emoção da primeira vez de você ter assumido uma tropa e tá ali nos breaks vendo um animal? Olha, Adalberto, boa pergunta. A emoção é duplicada, né? Porque na época do futebol eu só dependia de mim, da minha pessoa, né? Do meu físico, da minha qualidade técnica. Hoje não. Hoje eu dependo do meu animal. Então, a primeira vez foi em Cajamar, né? Cajamar. Festão. Isso, na época com a tropa do Juliano. Foi o primeiro rodeio que eu fui, na responsabilidade de comandar a tropa dele, né? E lá, graças a Deus, já conquistamos o título de melhor animal, que a Malícia ganhou melhor animal e melhor tropa também, de Cajamar. E no futebol, foi uma das minhas maiores emoções, foi no Mineirão, 1997, que a gente ganhou do Colo-Colo do Chile na final da Taça Belo Horizonte. E nesse dia tinha 80 mil pessoas. Nossa Senhora. Que era preliminar de Atlético e Cruzeiro, final do Mineirão? Do Campeonato Mineiro. Então, gostei da sua pergunta, mas hoje a emoção no rodeio é maior, cara. Maior, principalmente a semana nós temos Americana aí e a pressão é muito grande, é muito forte sobre nós e a gente depende dos animais, né? E quando você veio pro rodeio, você já veio com um animal de ponta. Sim. Porque a Malícia, ela foi um animal que revolucionou o rodeio. Ficou eternizada, né? A rainha do rodeio, né? A rainha do rodeio. Na época era a Malícia, né? Era a rainha e o Panther. O Panther que é pai do Mustafa e vô... O Panther é pai do Mustafa? Pai do Mustafa e vô do Crime Perfeito. Você tá brincando? Que genética? É a melhor genética hoje no rodeio em cavalos, né? São netos do Panther. Hoje eu acho que não tem mais filho. Os últimos filhos, nós da tropa LR que tinha, foi o Mustafa e a Joia, né? Mustafa faleceu
de velho, faz 2 anos, e a joia faleceu ano passado. É a família Pulo Coice e Corcovado. Isso. Então, hoje, se falar de genética, hoje é Panther e Rio Bravo, né? Da WR, né? Agora vem Apagão aí, agora vem a tropa LR hoje está fazendo a genética do cavalo Crime Perfeito, já começou a nascer os filhos deles. Nós temos já potros. Hoje a tropa LR é a única tropa que tem sangue das 4, 5 melhores tropas do Brasil no plantel dela. Que tem sangue da WR, que compramos um plantel da WR. Hoje tem 12 éguas que veio da WR, que é da LR, prenhas do Crime Perfeito. Nós temos filhos das éguas da LR com o Apagão, que é da tropa do Zé Ricardo. Nós temos filhos das éguas da tropa LR com o Pistoleiro do Tito Cardoso, o Bicho Goiano, o Fantástico. Então hoje... Mas eu gosto da criatividade dos nomes, hein? A gente que é de fora, vê esses nomes. E é sonoro para você que vai falar pro locutor, né? Porque o locutor tem um grande desafio. Eu acho, né? Eu acho não, tem um grande desafio. O cutiano é uma montaria muito técnica. Eu fico vendo lá o peão, ele tem que se equilibrar, mão para cá, tem que giretear, o animal tem que pular, tudo isso para dar uma nota grande, né? Sim. E você tem que captar toda essa emoção para passar para o público. Você tem que narrar tecnicamente e passar essa emoção para o público. Como que é isso? Como que você consegue? Dalberto, eu falo que, assim, claro, muita gente acredita em dom. Eu acredito também em dom. Mas eu acredito mais no estudo. Eu acho que isso é um estudo, né? A cada dia você tentar procurar mais detalhes para ser falado. É igual você pensa, um comentarista. Como é que ele dá conta de olhar o detalhe? Ele estuda para perceber detalhes que possam ser ressaltados. A mesma coisa é o locutor. Você tem 8 segundos para ressaltar detalhes. Se você for falar realmente tudo que está acontecendo, vira um emboleiro. Ninguém entende nada. Vira leiloeiro, né? E aí ninguém entende. A gente sabe que no leilão isso existe por uma estratégia. Mas o locutor tem essa... Mas eu falo que é estudo de você analisar e verificar quais os pontos de destaque que você pode dar ali. Porque eu quando estou lá ouvindo atentamente, você tem que valorizar o animal. Você tem que valorizar o animal. Você tem que valorizar o atleta que está lá. E você tem que valorizar a montada. E o público, ele cresce junto. Quando você vai crescendo, a gente vê que o público levanta, aquela coisa toda. Então, captar todos esses sentimentos, né? Aliado. Porque tem que ter uma sintonia de você, que você tem que conhecer as tropas, os animais, você tem que ter o lambi-lambi ali, como você fala, com o detalhe técnico. Sim. Dos competidores também, né? Sim, sim. Eu falo, o rodeio é engrenagem, né? Ele é uma engrenagem. E é muito legal você observar como essa engrenagem evoluiu, sempre existiu, mas evoluiu muito. Além disso, ainda tem a música, porque a gente brinca, o pai de família, ele tem que tomar uma latada, né? Ele tem que tem a virada ali do intervalo. Hoje a gente faz intervalos porque as marcas que investem no rodeio, elas precisam aparecer de forma pujante. Então a gente realiza intervalos no rodeio com as marcas. Seria como se fosse um intervalo de uma novela. Então as marcas precisam aparecer. É o horário também do pai de família levantar um pouco da arquibancada, buscar um refrigerante, alguma coisa, enfim. Então, se você for ver o tamanho da engrenagem, quantas pessoas são necessárias para essa engrenagem rodar, girar, e o quanto de emprego gera. Gira, né? Então, assim, o rodeio é magnífico, se for analisar. Você falou... E Adalberto, voltando no assunto dos nomes, o Dimas lembrou bem aí, da música. 90% do nome dos animais hoje, tanto cavalo como touro, são de música. Nome de músicas. O Crime Perfeito tem uma música. Do João Neto Frederico. Olha que legal. É música, é história, né, que aconteceu, enfim. Então, Louca Paixão, Louca Paixão. Malícia. É. Panther.
quando a gente fala no rodeio cutiano, eu tenho que fazer uma provocação às festas. Uma boa provocação. As festas hoje têm crescido muito no Brasil todo, as festas em si. Mas vocês não sentem que as comissões estão deixando o rodeio meio de lado? Eu estou falando isso porque, como eu bem disse para vocês, eu venho lá daquela época, eu não pertenço ao meio, então, gente, vocês me perdoem. Mas o que eu ouvia aqui em Santa Fé mesmo, vou falar por Santa Fé, Jales, Fernandópolis, todos os finais de rodeio era um carro. Era uma... E eu percebi que hoje está ficando em segundo plano, eu não sei se é impressão minha. Eu vejo que às vezes tem um camarote que vale mais que a premiação. E a gente tem que valorizar os atletas que estão lá, porque são atletas. Os artistas que levam o público, que leva, igual você falou, enquanto a pessoa está se alimentando, tomando uma cerveja, está assistindo o rodeio que leva público. Sim. E eu estou percebendo que ao longo do tempo, essas premiações têm diminuído. Eu não sei, estão tirando o orçamento. E eu acho que tem que ser... nós temos aqui, vamos falar, exemplos positivos, né? Eu não estou generalizando. As grandes festas, Jaguariúna, Barretos, Americana, Fernandópolis, tudo aí. Fernandópolis deu um show. Quero mandar um abraço para o Kleber Faria, que ele não levou show no último dia, ele levou só rodeio. Mas, gente, qual que era a premiação? Foi R$800 mil em premiação. O que eu, voltando... Valorizou... R$1 milhão agora para o próximo ano. R$1 milhão para o próximo ano. Já anunciou já. E valorizando, não, igual você falou, os artistas são os peões do rodeio. Não valorizando só os peões, também os tropeiros, porque a premiação lá foi 25 mil melhor cavalo, 25 mil melhor animal do touro, 25 mil melhor tropa e 25 mil melhor boiada. Tem que tirar o chapéu para ele. Então tem que parabenizar o Kleber, que ele está voltando o que era antes, né? Que antes valorizava mais o rodeio. Hoje, infelizmente, é uma crítica construtiva. O pessoal está dando mais ênfase para o show. A verdade é essa. Eu acho que pode dar ênfase para tudo na festa. Pode ser mediado, né? Exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente fala em criar ídolos, que eu falei para vocês quem são os ídolos do cutiano, eu vou fazer uma provocação. Todo esporte para ir para frente, todo, tem que ter um ídolo. E aqui, vamos fazer uma brincadeira. Quem que era do automobilismo? Senna. Quem que era do futebol? Do futebol? Tem vários. Vocês conviveram? Tem vários. Do tênis, Guga, que começou tudo. Sim. Do skate, Letícia Leal, a Fadinha. Sim. Do basquete, tem lá o Oscar, saudoso Oscar, tem a Hortência, tem a Paula, todos têm ido. E agora eu vou trazer para o rodeio de touro. Você falar, eu quero dizer ídolos que estouram a bolha, que gente que às vezes que não acompanha o esporte, mas conhece o nome. Quando você fala lá desde Tião Procópio, que começou lá no final dos anos... Adriano Moraes, são ídolos. E o esporte precisa de ídolos. Hoje, se você perguntar quem que é o campeão mundial de touros, vai falar o menino de 19 anos, John Krimber? É isso. Agora, eu acho que está faltando criar, e aí eu faço uma provocação ao cutiano, que tinha que seguir esse modelo ter esse rodeio em touro como um exemplo para criar ídolos, porque eles movimentaram. Eles levaram para a novela, né? Lá o Tião Procópio foi representado lá na novela América. Depois o Adriano de Moraes, o Bandido. Né? Quantos vocês falaram aqui que existe de peões do cutiano que são ídolos, mas não foram para mídia? Sim. Será que não falta a engrenagem do cutiano se unir? Falou, gente, tem 500 mil canal aí, vamos fazer uma transmissão. Para se somar ao que já tem, né? Mas melhorou muito, né, Dimas? Muito. Melhorou, muito. Vamos pôr nem 100%, melhorou 1000%. 1000%. Verdade? Muito. Porque hoje, esses podcasts, né, Dimas? Os programas ao vivo aí, ó, em Rio Preto, Carlinho Pinheiro, esses programas aí da TV Rodeio lá da
Do Brasil Rural TV. Brasil Rural TV. Então, igual hoje, vamos falar hoje os ídolos do Cutiano. O Pio, pentacampeão de Barretos. Hoje o Pio tá dando entrevista. O Pio nunca deu entrevista na vida. Que é o que eu citei, que é aquele, né, o jeitão do Cutiano antigo, né, compadre? Isso. Que era mais reservado. Reservado. 80. Leandro Baldissera. Leandro Baldissera, da Cela Americana. Tem o Júlio César. Virgílio tem- Gonçalves tá aqui. Virgílio Gonçalves, tricampeão de Barretos. O mais novo que está sendo midiático agora, o Ari Piovazan. Ari Piovesan, Piovesan. grande Ganhou cavaleiro. agora. Ganhou Seleção 100 mil brasileira em de Fernandópolis no Crime Perfeito. Ah, foi no Grito Perfeito? Foi no Crime Olha Perfeito. só. A maior nota do rodeio geral entre cavalo e touros. Ah. E ganhou agora campeonato, né? o campeonato da Seleção Brasileira, sábado passado, que eu estava lá também, que o Crime Perfeito também ganhou como melhor animal da temporada 2025 e 26 também. Então, peraí, Recebemos uma linda fivela, que entre as nós estamos falando de as Crime que eu Perfeito, tenho, Vamos ver se uma das existe Crime fivelas mais Perfeito. bonitas que eu recebi até É o hoje do foi Rodeio pela Vida, né? do Rodeio pela Vida da Seleção Brasileira. Vamos ver se existe Crime Perfeito? Existe. Existe? E tá aí, ó. Tá aí, ó. Vamos ver. E pula, viu? Gente, esse animal fica em Santa Fé do Sul? Sim. Fica aqui em Santa Fé do Sul. Quantos anos você está aqui? Em Santa Fé do Sul eu já estou há 18 anos, o Adalberto. Há 18 anos. O campeão Ele- da modalidade 2025-2026, gente, está em Santa Fé do Sul. Isso. Crime Perfeito. Vocês sabiam disso? Muita O gente não melhor sabe. cavalo, considerado o melhor cavalo do ano Do Brasil. Da Seleção Brasil. Brasileira do Cutiano. da E- Senar, e da né? Senar, a ano Confederação Nacional de Rodeios. Federação Esse cavalo Nacional aí do Rodeio. é de Santa Fé do Sul, o proprietário dele está aí. Isso é um orgulho para a cidade. Gigante. É um Gigante. orgulho. Olha o troféu aí, ó. De melhor cavalo do ano da Sinar. 11 títulos conquistados. E é o que eu falo, a gente tem que agradecer, Adalberto, o espaço que você abre, porque é divulgado entre nós, mas não explode a bolha. Nós temos que sair da bolha. Sim. Você entendeu? Não chega. Por exemplo, às vezes eu comentei com você, mas não explodiu a bolha. Aí você ficou surpreso. O melhor cavalo do Brasil é aqui? Eu fiquei sabendo pelo Dimas. Olha aí. E que moro aqui. E que hoje muita gente vai ficar sabendo que o melhor cavalo do Brasil está aqui. Está aqui. em Santa Fé. Santa Fé do Gente, Sul. e quando ele não pula só representando a tropa LR. Representa a A cidade. cidade de Santa Fé do Sul. Sim. Gente- Para todo o Brasil e para o mundo. Para o Brasil, porque essas imagens vão para o mundo. Sim, sim. Deixa eu te Principalmente falar. isso. Você tem título de cidadão santafessolense ou não? Ainda não. Gente, olha aqui, ó. Aqui, eu tô levantando a bola para vocês, viu? Eu só tenho moção de aplauso. Moção de aplauso. Faz 18 anos que eu tô aqui e ainda não. Mas merece porque tá levando o nome de Santa Fé. Sim. E a gente tem que valorizar, Dimas, vocês que estão aqui, você que viaja o Brasil tudo levando a marca, o nome de Santa Fé no peito, a tropa LR. É você sócio do Ricardo, né? Sim, o Ricardo é de Votuporanga, mas a tropa representa Santa Fé do Sul. Leandro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você tá ali, qual é a emoção que você sente vendo um cavalo seu sair? Você fica torcendo ali pro animal? Porque assim, se o cara para, ele é campeão. Sim, Eu penso não é, Dimas? O cara que para no canal. sim. Qual que é a sua torcida? Minha torcida é pro cavalo, primeiramente, pular bem. Certo. Fazer o que ele sabe fazer. Que vocês estão vendo aí, ó. Olha só, rapaz, Pular olha, bem. Dimas. 90 graus. Ou ele, para ganhar melhor animal, ele precisa derrubar, que a média dele vai ser maior, é claro. Ou ele dá campeão, igual ele deu em Fernandópolis ali também. 90% dos vídeos, da mídia, tudo, não falou do melhor cavalo de Fernandópolis, falou do cavalo que deu campeão em Fernandópolis. Então, ou uma das duas coisas, ou ele ganha melhor animal, ou ele dá o título de campeão. Gente, E ele tem qualidade para isso, porque o Arizinho estava em sexto ali, em Fernandópolis. Sexto? Sexto lugar. ele parou nele. Ele parou nele. Ele falou, é o cavalo que eu precisava, só que esse cavalo não pode ter erro nele, né? E aí, graças a Deus, deu certo ali, ganhou 100 mil reais. Você, E ficou eternizado, né? Pra história, né? O cavalo que deu campeão em Fernandópolis.
Vamos fazer uma brincadeira aqui, já que nós estamos falando de ídolos. Vamos citar os 5 melhores animais da história. Obviamente que cada um vai ter a sua... Qual os 5 animais da história que você coloca no Cutiano? Eu já falei 2, né? A Malícia. Panther. Malícia. Uma égua que vinha aí, foi fenômeno também no tempo que ela pulou no rodeio, que é a Louca Paixão. Louca Paixão, tá aqui na minha lista. Ó. Que é uma égua que deu 47 de média, num rodeio, se eu não me engano, Alto Alegre. Hoje... Então, top 5. Malícia, entre Malícia... Panther, Malícia. 3. Eu não posso deixar o meu Mustafa de fora, né? Mustafa porque ele fez muito, né? Só com o Mustafa eu ganhei mais de 25 fivelas, nos maiores rodeios do Brasil. E ele ganhou 4 anos como o melhor cavalo do Brasil no ano. Eu não posso deixar que tem que ser grato a ele. É um dos cavalos que segurou meu nome no rodeio por muito tempo. E hoje o crime vem mostrando isso aí, né, Adalberto? Ano passado, o melhor cavalo do Brasil. E esse ano ele continua liderando a Sinar, tá em primeiro, liderando então a Sinar. Nós estamos falando aqui que de 5, 3 passou na tua mão? Sim. 3. Privilegiado. 5. 2 passou e 1 tá e vai continuar. Se E Deus quiser, que ele é muito novo, vai dar muita alegria para nós. E o Crime Perfeito tem uma história, né, Dimas? Parece que era seu, você vendeu, comprou de novo. Que história é essa? Não, esse cavalo, ele veio de Minas Gerais. Veio de Minas. Para a tropa do Zé Ricardo. Aí o Zé Ricardo e o Breno passou, na época, para o nosso gerente, para o Neguinho, de Urânia. E o Neguinho, claro, ofereceu para mim e para o Ricardo, né? Mas na época... Mas ele não era esse estouro, né? Não, ele vinha pulando bem. Vinha pulando bem. Não era esse estouro, não, mas ele vinha pulando bem, mostrando por que veio, né? Aí passou pelo Neguinho, e na época que ele chegou na mão do Neguinho, a gente tinha acabado de comprar um plantel, uma tropa fechada WR. Então, o dinheiro estava pouco para comprar o crime, né? É claro que vontade a gente tinha, né? Aí o Neguinho ofereceu pra gente, não deu certo. Até fez um negócio muito bom pra gente, agradecer ele, né? E aí ele, precisando vender o cavalo, que ele não tem tropa, não podia segurar, ele vendeu pro Tito Cardoso. Aí o Tito Cardoso trabalhou com ele 1 ano e meio, ganhou várias fivelas também. O cavalo foi muito bem na mão dele. Aí no fim de 2024, o Nilton me ligou, falou, vem aqui em casa, tomar uma comigo aqui, comer um torresmo, que eu tenho um cavalo aqui vai ajudar você está precisando do garanhão e vai cair muito bem para vocês aí. Aí eu cheguei lá e ele falou, quero vender o Crime Perfeito, porque eu já tenho 5 garanhão na minha tropa e cavalo inteiro, o Dimas sabe, dá trabalho demais da conta, Adalberto. Um só dá trabalho, imagine 5. Imagina. Porque égua no cio, vai na cerca, machuca, então tem que ter um lugar reservado para ele, uma baia reservado para ele. Aí chegamos lá, combinamos, o Nilton também pegou uns animal que era filho do bandido, que era dele, que foi para a WR, pegou no negócio e a gente combinou nos valores, foi uma das maiores transações do rodeio até hoje. Deixa eu fazer uma pergunta, é até bom isso daí. Quanto vale um animal hoje? O Crime Perfeito é único, né? Mas hoje, quanto vale um animal desse? Dalberto. Não tem preço? Ou tem? Tem, porque a gente já teve proposta nele. Já teve proposta. E não é pouco, não. Eu não sei se eu... Pode falar. Até o mercado de cavalo. No rodeio de Americana ano passado, quando ele se consagrou o melhor cavalo de Americana, a gente teve 2 milhões de reais nele. Rapaz, arrepia, hein? 2 milhões de reais. Arrepia, hein, Dimas? Ele está avaliado hoje em 3 milhões. Tem uma mulher que mexe com 3 tambores, que agora está fazendo genética também, já comprou umas éguas nossa, prenha do crime. Ela chama Mariana Jubran, que é de Avaré. E ela também já fez uma oferta muito boa nele. Mas, por enquanto, agora a gente está tirando o sêmen dele. Genética. Tem as palhetas, estamos fazendo a genética. Por enquanto, a gente não tem o pensamento de vender, não. Mas que as ofertas vêm aí. Tive uma proposta de parceria em Divinópolis, que ele
se consagrou também melhor animal de Divinópolis do Henrique, cantor do Henrique Juliano. Depois a gente não se falou mais, mas eu acho que ia dar certo, porque ele queria comprar só 50% do Crime Perfeito, como ele comprou o Mickey Mouse da Califórnia, o touro. Mas nós vamos se encontrar ainda, Henrique. Nós vai se falar, quem sabe, né? É um nome a mais pro Cutiano, vai agregar. Vai. Um cantor igual ele, igual o Edson, que é o amigo particular meu do Edson Hudson. Eu fiquei sabendo que ele dá nome até no teus, lá no... Sim, já tem. O primeiro filho do Crime Perfeito chama Amor Perfeito, que é a fera do Pantanal, que é o Edson que batizou. O Edson do Edson Hudson? Hoje ele é o embaixador do Rodeio de Cavalos do Brasil. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Aí... Tá vendo como que a gente fala que a gente tem que trazer ídolos? Quando você traz o Henrique Juliano, quando você traz o Edson, a gente começa a trazer holofotes para o Cutiano, né? Porque quando... Por isso que eu falo, né, Dimos, que melhorou 1000%. Não foi nem 100. Mas tem espaço ainda, vocês não acham? Muito. Tem muito. E essas pessoas que tá vindo pro Cutiano, igual tem... Hoje tem campeonato. Copa Rosé do Cutiano. Seleção brasileira do Cutiano, os As do Cutiano, antigamente não tinha. Então essas pessoas sempre vai agregar em prol Cutiano. Só Cutiano por causa da genética, né? Nós tá falando aqui. Sim. Se não fosse a genética, Cutiano não tava em ascensão desse jeito, não. Gente, eu vou voltar aqui e falar de Fernandópolis, Barreto das Grandes Festas, e aí fica para as festas menores. Eu acho, às vezes, que as festas, elas divulgam a festa em si, mas olha bem, você já pensou se divulgasse a festa dessa seguinte forma? Eu vou falar aonde eu conheço. Antigamente, aqui, você tinha um cartaz da FICAP, que a gente ficava na expectativa quem ia ser os doadores de prêmio e os prêmios. E aí você valorizava as tropas que iam vir. Porque se falar que vai trazer a tropa do LR, que tem... Valorizar isso na divulgação do evento. Vai estar as melhores tropas do Brasil. LR, WR, enfim, todas aí vai estar aqui os peões melhores ranqueados. Cita nome. Hoje é o Ari, né? Sim. Hoje é o Ari. Mas citar o nome, você começa a colocar na cabeça das pessoas e valorizar a premiação. Porque a premiação leva público. Fernandópolis só lotou porque todo mundo queria ver quem ia sair com o checão lá na mão. Isso, foi todo mesmo. mundo gera essa curiosidade. Foi mesmo. Então, gente, não dá. E a gente tem que valorizar o atleta, porque hoje, pelo que eu ouço, eles têm um preparo, né, Dimas? Eles fazem academia. Hoje são atletas, realmente. São profissionais. Se não for profissional, não aguenta essa boiada, essa tropa que vem aí, não. E outra, bem lembrada aí, no domingo de Fernandópolis, eu estava lá. Você vê o público interagindo com o rodeio, vibrando com as montarias. É a mesma coisa que está interagindo com o show. Então, essa mesma coisa que eu tenho de antigamente. Eu acho que é até mais, porque gera competição, né? Sim. Shows são só emoções. Rodeio gera competição. Tudo que gera competição... O pessoal torcendo para os peão parar nos animais, vibrando, aplaudindo, de pé. Fernandópolis voltou com tudo, tem que tirar o chapéu. Mas é um exemplo de pessoal como do valorizar Bacana, o rodeio. Pessoal, né? Do Bacana. Que fez lá, o Theo, o Bruno, Igola, meu cunhado Renatinho. Eles voltaram para apertar essa festa grande tudo aí. E dar valor no tropeiro e no peão de rodeio. Olha, eu tenho que dar valor no tropeiro. Eu tenho uns amigos no rodeio de longa data, assim, mas eu sou muito amigo do Rui Vinícius, que ele fazia festa quando ele estava aqui. O Rui é o nosso braço direito na tropa, toda a documentação da tropa, o Rui faz para mim há 18 anos. Olha, eu não sabia. Quero agradecer, Rui. Obrigado aí de coração. O Rui é um amigo do coração, o seu Zé Biscassi, quando estava à frente da festa. E eu tenho um amigo particular, que é o Nelson Ribeiro, que eu tinha uma propriedade em Aparecida Taboado, e quando eu precisava de alguma coisa, ele sempre me ajudava de coração. E ele foi peão, Dimas, ele montou, né? Ele montou naquele estouro antigo, no PDS, no Sassá e tal, e ele me contava muita história. E nessas histórias me chamou a atenção que ele foi na minha propriedade e viu um garrote lá e falou: isso daí é de rodeio. Eu falei: como que você sabe que é de rodeio?
Falei, Alberto, só você olhar a cara dele. Ele deu até um nome. Eu dei para ele, falei, de rodeio, vou te dar de presente. Deputado. Era um garrotinho. Falei, como que você sabe? Ele falou assim, olha, você consegue perceber o espírito do animal. Ele falou, nem todo animal ele é atleta. Não é todo animal que você vai colocar lá que vai pular. Sim. Ele falou, eu falei, atleta? Ele falou, atleta. Os animais hoje são cercados de bons tratos. Ele falou assim, Adalberto, um animal desse aqui, eles são dóceis, porque era um animal dócil, né? Eu falei, mas como que um animal tão dócil desse pula? Ele falou, não, o biotipo dele, o animal você percebe que ele é competitivo, ele deu uma cutucada no animal, ele deu a... Então ele falou, tudo isso, e um animal que eu fazia carinho nele, né? E ele falou assim para mim, mas você tá achando que o animal de rodeio é diferente disso? O animal, quando ele vai pro rodeio, ele é o espírito competitivo, você falou, Dimas, é a competição. É ele contra o homem. Ele quer derrubar. E o atleta quer parar. Terminou ali, acabou. O animal é dócil. E esse animal, ele é atleta porque ele tem uma alimentação balanceada. Sim. Ele tem veterinários 24 horas cuidando dele. Eles são animais valorados. Você acabou de falar agora, 2, 3 milhões. Como que você vai tratar mal um bicho desse? Não tem como. Ele falou para mim que na época da boiada verde e amarela, do Valtim Pereira, eu não sei se existe até hoje, os animais faziam natação. Jogava para fazer musculação. Treinamento, né? Para ficar... Então, assim, o rodeio ele é cercado de bons tratos. Vocês cuidam bem dos animais, né? Você acabou de falar tudo. Como é que vai maltratar um cavalo num valor desse? Uma tropa nossa aí, por exemplo, que hoje eu sou aposentado de futebol, mas eu vivo do rodeio. Como é que eu vou maltratar um trem que eu ganho pão meu, da minha família? Gera renda. Gera né? renda. O animal gera renda. Um animal, se estiver maltratado, ele não pula. Ele não pula. Um animal, se estiver com dor, ele não pula. Não pula. Gente, e é importante falar disso. Porque, principalmente os jovens, não sabem como é que funciona esse mundo do rodeio, né? Detalhe, o animal, igual você falou, a maioria é dócil. Animal pula por cócegas, o sedem, é lã. Mas não é todos. Não Por é isso que todos. você pega boi que não pula. Boi que hoje tem um robô, um cavalo também. Então tem animais que não pulam. É instinto de pular. É instinto, genética. É a genética. É genética. Não adianta falar, o animal é maltratado. Não existe. Isso não, né? É de próprio, é de vontade dele pular. Eu te fiz um rodeio a semana retrasada, que ao abrir da porteira, caiu o sedem e esse touro continuou pulando. Sim. O instinto dele. Você ativa o pulo. Você ativa o pulo. Mas é instinto. Se ele não pular, não é por causa daquilo. Imagina, você não pula. Você não tem o instinto de pular. Mas tem alguém, amigo seu, que já pula. Então, quando você sente cócegas aqui, o teu instinto é de tirar aquilo. Mas não que aquilo está te maltratando. Se te maltratar, você não pula. Não é à toa que um boi de rodeio, um boi na fazenda... Quando você quer derrubar um touro no serviço da fazenda, basta você colocar uma corda no lugar, que é a cinta de lã do rodeio em touros, e apertar. Você derruba um touro. Então, se fosse maus tratos, um touro de rodeio não tinha pujança de pular, força de pular, não tinha como. Então, assim, isso aí foi um mito, está desmistificado, e pula por instinto. O melhor exemplo, Dimas, Adalberto, o pessoal leigo aí que dizem que é protetor dos animais, o exemplo é a égua. A égua que vocês falam que aperta o testículo do boi, por isso que ele pula. A égua não tem testículo. E hoje, a maioria das finais, metade é égua. A malícia. Um exemplo maior aí, a malícia. Deixa eu fazer uma pergunta. É interessante isso, né? Você me fez pensar. Existe alguma raça específica que pula mais? Manga larga, crioulo, cruzamento, burro? Existe. Existe? Existe sim. Mas é um mestiço. É um mestiço? Um mestiço. É um animal puro, tipo assim, ele pode pular, mas para aguentar o rodeio tem que ser um mestiço. Um sangue com outro, igual crioulo com quarto de milha,
Manga larga é muito difícil. A única que eu sei que teve, isso aí é coisa de raridade, mas era manga larga com quarto de milha. Foi a Malícia. A Malícia? Manga larga? A Malícia tinha um sangue de manga larga. Eu não sabia. Então, a maioria hoje é quarto de milha com crioulo. Maioria. Ô Dimas, dentro do rodeio, assim, qual foi? Você tem alguma montaria, algum fato que te marcou muito? Falou, essa foi a maior nota, essa foi... O que você já viveu dentro de uma arena que você fala assim, isso aqui eu levo... Que você teve emoção. Eu sei que você teve emoção de narrar a final agora da Expo Sul, né? O grande campeão, mas você viveu. Qual que foi a maior nota, a melhor gireteada, enfim... O que você me fala sobre isso? Na verdade, o locutor de rodeio, eu acredito assim, muitas coisas emocionam o locutor de rodeio, mas tem que tomar cuidado com a emoção. Então, a cada rodeio novo, a gente vive novas emoções, novos registros que ficam ali e fica eternizado, né? Eu acredito que hoje, a cada rodeio, eu vivo uma nova emoção. Eu sempre imaginei eu ser um locutor de rodeio, mas nunca imaginei. Assim, eu falo que eu sou grato por aonde eu tô hoje, narrando os rodeios que eu nunca imaginei. Então, assim, falar de uma única emoção é muito difícil. É muito, muito difícil. Hoje, cada rodeio me proporciona emoções que eu nunca imaginei e que dentro do rodeio eu iria viver isso. Então, eu fico muito grato ao rodeio e falar de emoção para mim é muito difícil selecionar. Você se emociona quando você vê uma boa montada, gireteada, que um animal, uma nota boa? Como é que você sente, você, narrando aquilo lá? Você vem junto com a empolgação? O que eu falei, o locutor tem que tomar cuidado hoje com a empolgação. Por quê? Você tem que valorizar o peão se ele está parando, você tem que valorizar o animal se ele está desempenhando, né, um bom trabalho, tem um bom desempenho, e tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você valoriza demais um animal que não necessita tanto valor, não demonstrou tanta dificuldade naquela montaria, ou você está valorizando demais um competidor que não está desempenhando tão bom trabalho. Então você tem que tomar muito cuidado nessas questões também, porque você tem que equalizar o negócio, não é só mais, igual eu falei, Nossa Senhora Aparecida, meu Deus do céu. Não, hoje você tem que equalizar o negócio, porque tem tropeiro com dinheiro grande em jogo, você tem que tomar cuidado para não influenciar alguma coisa, não que são influenciáveis, mas influenciar alguma coisa através da sua narração. Então tem que segurar assim a emoção e mostrar a realidade do que está acontecendo. Então é difícil você fazer essa balança, mas o locutor está cada vez mais caminhando para esse meio aí e controlar a emoção. E claro, várias ficam na cabeça, né? E o que acontece você tem que mostrar mesmo. Tem emoção que sai estralada, que você está vendo o momento acontecer, que não há como você equilibrar. Mas na maioria das vezes a gente está tentando equilibrar tudo isso para não compensar mais um negócio ou menos o outro, né? Leandro, falando dessa vivência de rodeio, quantos anos já? 18. 18 anos. Qual que foi, assim, a tua emoção, a maior nota que um animal seu já deu, a maior... O peão que te trouxe mais emoção de você ver montando um animal? Você tem essas emoções na sua mente? Tenho sim. Uma das maiores emoções foi em Barretos. Campeão da Senar também, compadre? 2013, né? Mustafa, melhor cavalo de Barretos, 2013. O Dimas, bem lembrado aí, ano passado, o Crime Perfeito ganhou, além da etapa, Avaré, na final nacional de rodeio. Ele deu a maior nota do rodeio, deu o título de campeão. Nossa. E ganhou o melhor cavalo do ano. Então foi em Avaré. Agora que você teve. Foi dezembro agora, de 2025. Então foi duas emoções aí que dinheiro nenhum paga e não tem jeito de esquecer, né? Isso aí só gratidão a Deus mesmo, porque ter colocado esses dois cavalos na minha vida aí, Mustafa, depois Crime Perfeito, é coisa de Deus. Nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus. E a fé sempre anda com vocês, né? Eu acho que
que eu assisto o rodeio, é impressionante a fé que tem os atletas, a fé que tem todo mundo que está lá dentro da arena, o respeito a Deus, ao trabalho, e isso ele é compensado com essas emoções, né? Sim. Porque eu acho que é gostoso você ver. É um filho, né? Sim. Né? Claro. É da família. É da família. E atleta? Qual foi o atleta, assim? Eu não vou falar um, porque senão a gente vai... Mas que você viu, não que está na história, mas que você viu montar, você falou, que montada, tirou uma nota alta. Qual foi a maior nota que você viu? Você lembra? Uai, uma das maiores do rodeio foi agora, né? Fernandópolis, né? Agora também? Então... O Arizinho no Crime Perfeito na final foi 92,35. 92,35. 35. Teve o ano passado, em Cacilândia, 92... No comissário, né? No comissário. 92,25, alguma coisa do tipo. Eu estava lá, então, também foi uma das maiores notas. Então... Olha, esses animais, eles são estrelas, né? Eles são estrelas e quando a gente fala que as festas têm que valorizar as tropas, tem que valorizar o rodeio em si, a gente está falando em valorizar tudo o circuito no sentido de premiação, de locução. Eu acho que tem que ter tudo valorizado. E quando a gente, vocês como estão falando bem em referência a Fernandópolis, o preço foi, o investimento, se for analisar, foi o valor de um show para fazer. Isso. Exato. Não foi? Para fazer, e não é um dia só, né? Não é 1h30, 1h45. São 4 noites, né? De show, né? O rodeio. Então o Cléber Faria quebrou o paradigma. Quebrou não, ele voltou, né? Porque era muito forte essa questão do rodeio. Eu acho que falta isso. E na criação eu acho assim, o esporte tem que ter ídolo. E o ídolo, como bem o Dimas falou, que ele conhece muito bem, tem que ter mídia, né? Hoje a PBR está na TV. Está na TV, você Sim. assiste. Hoje existe alguma coisa da Seleção Brasileira do Cutiano, SBC, ou da equipe Roseta, de levar também uma transmissão, não só ser transmitido ali pelo YouTube, uma coisa, mas levar para um canal de TV para tentar aproximar e criar esses ídolos, vocês? Já está tendo. Já está tendo? Está passando no Band Esportes. Band Esportes. Né? Americano agora essa semana vai passar no Band Esportes. O Rio Preto Caltribus do Paulo Emílio vai passar no Band Esportes. Então o rodeio está em ascensão. Tá na Globo, né? O rodeio está passando na Globo. Novela, né? Tá na novela, então é o ápice do rodeio. Do Cutiano. Cutiano e Touro. Touro e Cutiano. Cutiano e Touro. Não, eu tô fazendo isso daí porque eu vejo que tem uma ainda... Mas assim, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Falta. E assim, apesar dos esforços de todo mundo... Mas já é um começo, não é? Sim. Mas apesar dos esforços, ainda é pouco. Aí você fala assim, é o pessoal do rodeio? Não é, porque a gente busca todo dia cada vez mais, divulgar mais. Mas o canal de TV, TV aberta, é muito caro, é muito difícil, né? Então assim, o rodeio se beneficia das transmissões, o rodeio se beneficia... se você hoje digitar TikTok, Instagram, Facebook, hashtag rodeio, você vai encontrar muitos cortes, muitos vídeos. Isso tem trazido novas pessoas a gostar disso. Então facilita muito, né? Os cortes ajuda muito, porque para uma festa hoje, investir numa transmissão de TV, às vezes fica inviável. Então é difícil, mas o rodeio tem tido muitos esforços para colocar numa TV aberta, sim. E ele está se adequando para essa TV aberta também. Porque quando você vai ser numa transmissão, o atleta ele tem um tempo de sair dali. Se não deu, abre o reloginho. Sim. Abre o relógio. E você percebe que os atletas respeitam isso, né? É regra. Porque é regra para todos. Sim. E porque todo esporte que vai para a TV, você tem que ter... A TV tem uma grade de horário, então você tem que fazer uma narração técnica. Não tem espaço, narração técnica, e não tem demora. Porque tem né? Eu assisti o final de Americana agora, você vê que é um relógio. Né? Que é onde dá o que eu falei sobre o espaço aos versos, né?
isso mudou muito devido a isso também. Então o rodeio está buscando isso, né? O verso, às vezes, ele poderia ferir alguma pessoa que não gostasse, né? Então, assim, tá dando espaço, apesar da cultura, né? O cultural está dando espaço aos patrocinadores, aos investidores, ao momento que você enaltece um currículo de competidor. Então, o rodeio está passando por essa mudança, a locução está passando por essa mudança, de enaltecer mais e ficar mais técnica realmente, para ganhar mais espaço na TV aberta. Porque a gente vê o seguinte, a gente vê hoje a valoração, quando você fala da tropa, que tem que ser muito bem valorizado, porque é o seguinte, é o dinheiro que vocês estão lá. Sim. Porque não é todo dia que vai ter uma malícia, um crime perfeito, um Panther. Isso é raro, gente. É o Neymar, é o Messi, é o... O Leandro, o Ricardo cuida do cavalo com tanto carinho. Abre a porteira e o locutor tá falando o verso e não falou o nome do cavalo dele nem da tropa. Então tem que tomar muito cuidado. Então a questão cultural, ela tá mesclando. O rodeio muito técnico, né? Tá ficando muito técnico. O rodeio tá tendo hora para começar e hora para acabar. E eu acredito que é benéfico, muito benéfico. E vai chegar uma hora que isso tudo já está acontecendo, vai mesclar, né? Vai mediar, como se diz, isso vai ficar mesclado. Para que não fique um técnico também onde o público fique de lado, né? Mas a gente percebe o seguinte, que nas locuções técnicas, o animal, a tropa e o atleta já chama a atenção. Já está sendo valorizado. Eu percebo muito, porque ele já fala a nota do animal, como ele está ranqueado na noite, já fala a nota do atleta. Isso. Então é tudo, né? O que a gente falou, né? Meu sonho é que a dona de casa fale com a amiga dela e fique debatendo sobre o rodeio, assim como a gente debate sobre o futebol. Eu não gostei, assim. Às vezes eu vejo muito em grupo, né? A gente vê muito em nossos grupos de rodeio, muita gente, não só profissional de rodeio, grupos abertos. Se você entrar num chat hoje de YouTube, você vai ver muita gente que não entende do rodeio, claro. Mas você vai ver muita gente discordando da nota, concordando com a nota, falando, esse locutor é muito ruim, tira ele daí, ou nossa, esse é legal, essa música é boa. O que é isso? É as pessoas debatendo sobre o esporte. E quanto mais tiver isso, melhor. Por quê? Sinal que estão ali acompanhando. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então eu falo, o rodeio ele precisa realmente deixar isso mais desejado. O futebol ele informa muitos dados. Então o rodeio é legal informar cada vez mais dados. Fazer a dona de casa entender o que é um touro rodando na mão, o que é um cavalo corcoviando, o que é um coice, o que é um pulo, o que é um salto, o que é um quesito giro. Então isso é muito importante, muito legal, porque quando você fica sabendo o que é essas coisas, você começa a debater e começa a enxergar de forma diferente. E o locutor tem essa missão de poder passar. Eu imagino um Galvão Bueno, numa narração de Fórmula 1, sem falar as questões que estão acontecendo ali, né? E o meu Deus Nossa Senhora, o Ayrton Senna está virando e meu Deus Nossa Senhora. Então, o rodeio está mudando muito e é benéfico. Mas eu volto a falar para vocês, na minha opinião, tem que criar ídolos. Os ídolos, os atletas. Quem são os atletas? Os atletas é o conjunto animal e quando você tem crime perfeito, ele tem que ser o chamariz de uma festa. Sim. Ele tem que ser a estrela de uma festa. Quando você leva um atleta muito bem ranqueado, ele tem que ser a estrela de uma festa. E eu quero fazer um pedido. Porque a pessoa quer ver ele pular, ele quer ver. Hoje, nos campeonatos, os melhores animais ficam por último para pular. Isso. E eu queria fazer um apelo. Para segurar o público. Fazer um pedido aqui. Você que é fã de rodeio, você que é fã de rodeio, você viu uma arte, um vídeo que é benéfico ao rodeio, compartilhe nos seus stories, no seu feed, porque ajuda a gente estourar a bolha. Então, muitas vezes a gente faz arte, divulga, mas fica ali restrito entre nós do rodeio. Então, você que é fã, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso pode
alcançar outros amigos que não conhecia do rodeio, que não sabia, por exemplo, do Leandrão, que mora em Santa Fé, que estoura essa bolha para que isso chegue muito mais gente. Porque aí o nosso rodeio realmente consegue atingir antes da TV paga, talvez, né? Sim. Se está muito caro ainda, a gente consegue atingir de uma forma. Então, você é fã do rodeio, o crime perfeito vai pular em Santa Fé. Vai pular em Santa Fé. Então, é o gente, todo esperado, mundo... é o crime perfeito também no rodeio de Santa Fé. Olha a honra, olha a glória. Você tem o melhor cavalo do Brasil sendo aguardado na cidade. Então, há uma mídia sobre isso também. E há uma reconstrução de ídolos no rodeio. Olha, uma coisa que popularizou muito os rodeios foi a época dos desafios, né? Sim. Os desafios eram os dois atletas ali, um querendo ficar e o outro querendo derrubar, né? Essas coisas tudo chama, o público ele quer ver, o público gosta de competição. Competição. O animal contra o homem. Estatística e competição. Não é isso? Gente, só falando aqui da Jornada Segura, que é um oferecimento, tem como patrocínio oficial a Noroeste Seguros. Você aí que pensa fazer o seu seguro do seu automóvel, da sua residência, aqui nós temos as soluções para tudo, né, Dimas? Meu amigo, tá seguro igual nós aqui há muitos anos já. As estradas do Brasil e tá seguro, tá na Noroeste. Aí, tá vendo? Tá seguro, tá na Noroeste e tá bem informado. E hoje a gente tá tendo a oportunidade aqui de debater um pouco, falar sobre o cutiano, sobre esse esporte que movimenta a paixão e movimenta milhões de pessoas. E às vezes precisa ser melhor olhado aí pelas comissões, porque a gente não pode desprezar um esporte que tem uma trajetória centenária no Brasil, que leva tanto público, emoção e que é um prazer. E quando a gente olha o rodeio, a gente lembra quem da infância e que bom, o Dimas, que vem trazendo a juventude, que está indo para a TV, que vocês estão conseguindo, vocês têm essa missão. Vocês que vivem esse mundo do rodeio, de não deixar cair essa história linda que a gente tem. A gente vê que está sendo um crescimento mundial, né? Porque quando a gente vê os atletas do Brasil aqui, principalmente em touros, indo para lá, para os Estados Unidos, nada impede. Cavalo também agora. Cavalo também. Foi ano passado. Copa Roseta, né? A Roseta foi para os Estados Unidos e levou. Novamente lá. Vai ter quem? Levou o cutiano. Teve algum atleta nosso? Vários competidores foram para lá. E esse ano vai ter novamente em outubro. Aí, isso passando para a TV, a gente tendo um campeão, olha o ídolo que faz. Sabe por quê? O ídolo, ele movimenta a paixão dos adolescentes. Que queiram ser, porque ele se vê querendo ser um Adriano de Moraes, sim. Ele se vê querendo sendo um Vilmar Felipe, ele precisa disso daí, né? Então, a força da TV levando nacionalmente é muito nacionalmente não, internacionalmente é muito forte, né? Demais da conta. É importante. E a importância desse rodeio, o pessoal do cutiano para os Estados Unidos aí, deu maior repercussão. Primeira vez, né, que teve, né? É a primeira vez. Primeira vez, foi ano passado e esse ano novamente. Você já pensou os americanos gostaram um mundial lá? Mas explode aqui o cutiano. Mas isso aí você pode ter certeza que o jeito que está indo aí, você pode esperar que vai ter sim. Eles gostaram demais da conta. Parabenizar a equipe Roseta por ter feito essa glória aí de ter levado a tradição brasileira para os americanos verem. Mérito a ser enaltecido. Eu fico feliz de ouvir isso, porque eu não sabia dessa informação, né, que essa cultura está indo para lá, e lá eles têm uma cultura de animais, principalmente do quarto de milha, de cavalos muito fortes. Mustang, né? Mustang. Então, assim, levando porque o americano gosta de competição, né? Levando para lá, você explodindo nos Estados Unidos, você explode no mundo todo, e não só aqui no Brasil, que aqui no Brasil nem se fala, né? Mas, já caminhando aqui para nossa finalização, Dimas, eu quero agradecer você pela sua gentileza, seu carinho de estar aqui conosco, prestigiando a Jornada Segura, para a gente estar falando sobre esse esporte maravilhoso que é o rodeio. A você, Leandro, manda um abraço também para o Ricardo. Será dado. Que juntos tem uma
uma tropa de elite, né, nacional, que tem aí, falamos aqui dos 5 melhores animais, 3 aqui, na nossa opinião, passou pela sua mão. É um prazer estar te recebendo aqui para a gente falar. E eu quero falar para você, Santa Fé Sulense, como eu não sabia que aqui morava o campeão brasileiro, porque os dois são campeões. Você é campeão, você produziu o animal, você treinou o animal. E com o Crime Perfeito, e vai ter a FICAP, nós estamos gravando hoje, vai passar durante a FICAP, vocês vão ter oportunidade de ver o que é esse animal. E, Dimas, caminhando aqui para a final, né? Se o rodeio fosse representado por uma imagem, qual seria? E qual legado vocês gostariam de deixar para as próximas gerações? Essa pergunta é para os dois. O legado que eu sempre busco deixar, principalmente perante o rodeio, é o aprendizado que a gente teve hoje, né? Sempre entregar mais para o esporte, para que o esporte cresça, né? A gente vê tropeiros o tanto que entregam uma dedicação a animais para que desempenhem o melhor trabalho, e assim nós locutores entregarmos a apresentação total de toda essa engrenagem, a gente falou que existe, né? De colocar isso realmente como narradores de futebol, para que chegue no ouvido de tantas pessoas, entendendo mais sobre o rodeio e gerando emoção dessa competição. Então, esse é o legado, em cima dos princípios que a gente sempre tem, né? O homem do campo, o homem caipira, ele tem os princípios muito aflorados com relação a essa retidão, com relação ao rodeio, aos jovens chegando agora, né, entendendo sobre rodeio. Há um movimento aí que a gente fala Castelau, Ana Castela, que agregou muito ao rodeio. A gente fala que veio as meninas de bota de novo, de chapéu de novo, de brilho, e isso é muito importante no rodeio. O Snar sempre falou um negócio, o Snar Ribeiro, e é muito válido. Nós do rodeio, a gente tem que aprender, estamos aprendendo a ser mais garçons, né? Então a gente servir quem vem chegando agora. Eu não conheço, não é uma abelha, né? A gente fala na gíria do rodeio, abelha, não é uma abelha, é uma pessoa que não conhece e que precisa ser bem-vinda. Oi, você quer conhecer? Eu vou te mostrar, vem cá. Então, seja bem-vindo, você que é fã do rodeio e ainda não teve oportunidade de saber como acontece o rodeio, como é uma competição, aproveitar que estamos próximo à FICAP, convidar você para que acompanhe uma FICAP de perto, acompanhe um Crime Perfeito por lá, acompanhe um animal por lá, acompanhe todas as movimentações de um tropeiro. É esse legado que a gente quer deixar de um competidor, todas as estatísticas, compartilhe uma arte, um vídeo e faça o nosso rodeio poder chegar cada vez mais em mais pessoas. Então esse é o legado. Você, Leandro, que você traz para nós se o rodeio fosse te representar numa única imagem, qual seria e qual o legado que você acha que gostaria de deixar para as próximas gerações? O Dimas já falou tudo, e de antemão aqui já parabenizar o Dima aí, que está também em ascensão no rodeio, principalmente no rodeio de cavalo, ele vem narrando muito bem. O legado de vitórias, né? Conquistas aí, que vem acontecendo na nossa tropa. Um legado de humildade, honestidade aí, bons tratos aos animais sempre. Isso aí eu convido, e nunca tive a visita de um protetor dos animais na minha tropa, mas está abertas as portas para vocês verem o jeito que é os bons tratos. E cara, só tenho que agradecer a Deus e agradecer minha família também, minha esposa, meus filhos aí, que sempre me ajudou, porque não é fácil. O Dima sabe aí, tem dias que a gente sai quarta-feira de casa, volta na segunda, não é fácil ficar longe da família. E esse é o legado que eu quero deixar aí. Só coisas boas aí para o rodeio de cavalo e o rodeio do nosso Brasil. E obrigado do convite e das portas abertas aqui para falar principalmente do Cutiano, né? Exatamente. Só tem que agradecer você, Adalberto. Obrigado mesmo.
pelo espaço para poder falar do rodeio, falar do Cutiano, falar do rodeio em touros, contar tantas histórias e principalmente por acreditar no rodeio. O Adalberto é uma das marcas que assim, nós que somos de Santa Fé do Sul, a gente tem, roda o Brasil todo, e falando em particular também, o Leandrão sabe dessa história, empresários quando acreditam na gente é muito bom para que a gente possa, claro, ter uma exposição de marca, mas existe uma confiança muito grande e a gente agradece quem observa esse espaço e também gosta, porque tem que gostar, né? Tem que gostar. E muito obrigado pela oportunidade, simplesmente também por abrir as portas para a gente falar de rodeio, por investir a sua marca no rodeio, que não é só nos profissionais, você investe a sua marca na festa. E já quantos anos? Agora mudou, aqui é eu que estou perguntando agora, né? Quantos anos já, Adalberto? Desde quando a Noroeste é aberta, ela sempre apoia o rodeio, porque a gente entende que é um esporte que agrega, que traz a família junto. Você vê que vai a família assistir. Sim. Né? Que as pessoas... Eu lembro lá do Zé do Prato, que eu começava às 5 horas da tarde a semifinal, eu era doido para chegar lá para me assistir aqui em Santa Fé do Sul. Então eu tenho uma paixão muito grande, uma louca paixão pelo rodeio. E quando a gente vê profissionais como vocês à frente, como você, Dimas, que estampa a nossa marca aí no Brasil todo, primeiro porque a gente acredita no profissional que você é, na sua competência. Só profissionais assim que prosperam, porque como você falou, hoje não tem mais espaço para amadorismo, tem que ser profissional, você é uma pessoa que entrega, você é uma pessoa pontual, você é um locutor técnico que leva emoção, isso é muito difícil. Então é por isso que a gente, além do amor pelo esporte, a gente reconhece o talento. Nós que agradecemos, o rodeio brasileiro agradece. Gente, a Jornada Segura está finalizando por aqui, mas para finalizar, eu só quero deixar aqui um abraço por todos que, não vou falar o nome de todos, mas que construíram a história, estão construindo, ou que estão aqui entre nós, ou que já partiram, mas que fez desse esporte, que vem lá desde a época dos pioneiros em Barretos, o Zé do Prato, Asa Branca, Almir Cambra, Marcos Brasil, Gleidson Rodrigues, Cuiabano Lima, meu amigo Dimas Thiago, que está aqui, os peões, Marco Antônio da Silva, Piva, né, pentacampeão em Barretos, a gente tem que... Pio, né? Pio. Eu estou falando isso porque eu tanto falei aqui em Ídolos, e é uma pessoa que ganha 5 vezes, pentacampeão em Barretos. Eu acho que não precisa... Eu não conheço ele, né? Eu não conheço ele, mas a pessoa que é 5 vezes campeão... Mais humilde e o simples você vai conhecer. E ele vai vir na FICAP. Vai vir na FICAP? Vai ser um prazer te apresentar ele. Que legal, vou ter essa oportunidade. Ô Dimas, estou achando que o Adalberto vai dar o prêmio de cavalo esse ano. Ele vai pular do boi pro cavalo, que ele tá gostando mais. Um ícone. O Pio também é um ícone. Leandro Baldissera, Virgílio Gonçalves, Ari Piovesan, que está levando emoções. Então, gente, e mandar aqui, no nome do Leandro, um abraço para todos os tropeiros do Brasil que rodam, que não é fácil fazer um animal, que não é fácil tratar dos animais, que é caro, pelo que bem falaram aqui, pela estrutura. Então, a Jornada Segura agradece vocês por estar aqui compartilhando e falando um pouco do Cutiano. Então, todos convidados aí, final de Americana já, FICAP, Crime Perfeito tá aí. Então, pessoal, até a próxima. Antes de finalizar, estou esquecendo aqui, inscreva-se lá no canal Jornada Segura, clique no link, compartilhe, porque só assim a gente vai estar trazendo convidados aqui que fazem a diferença. Agora sim. Senta o dedo aí para ir para muito mais gente e mostrar o conteúdo que é importante. Um abraço, pessoal.